Sob o sol escaldante do meio-dia no território do Arizona, o Zorro e Tonto cavalgavam pela estrada empoeirada em direção à antiga cidade mineira de Esperança. O lugar, outrora próspero durante a corrida do ouro, agora jazia em completo abandono. Edifícios de madeira desgastada inclinavam-se perigosamente, suas janelas quebradas parecendo olhos vazios observando os viajantes. O salão, a loja geral, o banco, todos estavam silenciosos como túmulos. Tom Bleved rolava pelas ruas desertas, empurrado pelo vento quente que assobiava entre as construções em ruínas. Não havia sinal de vida humana, nem mesmo o latido de um cachorro ou o canto de um pássaro. A atmosfera era pesada, quase sufocante, como se a própria cidade guardasse segredos sombrios. O Zorro e Tonto haviam recebido um pedido de ajuda do velho minerador Jeremias Stone, que alegava ter descoberto algo perturbador na Mina do Diabo, localizada nas montanhas acima da cidade. Segundo sua carta desesperada, homens estavam desaparecendo misteriosamente, e uma suposta maldição estava afastando todos os trabalhadores. Os dois heróis haviam viajado 3 dias para investigar essas alegações, determinados a separar a verdade da superstição. Na última cabana ainda habitável nos arredores da cidade fantasma, encontraram Jeremias Stone. O velho minerador era um homem de quase 70 anos, com barba grisalha desgrenhada e olhos que revelavam noites sem dormir. Suas roupas estavam rasgadas e sujas, e suas mãos tremiam visivelmente enquanto servia café amargo em canecas de lata. A cabana estava em desordem, com mapas espalhados pela mesa rústica, lanternas quebradas no canto e um rifle antigo apoiado na parede. Jeremias contou sua história com voz trêmula. Há 3 meses, ele e 12 outros mineradores haviam descoberto um novo veio de ouro na Mina do Diabo, uma jazida abandonada há 20 anos devido a acidentes fatais. O ouro era abundante, de qualidade excepcional, e prometia riqueza para todos. Mas então as coisas estranhas começaram. Primeiro foram os sons, gemidos profundos vindo das profundezas da mina durante a noite. Depois, ferramentas desapareciam misteriosamente. Então, 3 mineradores sumiram sem deixar rastro durante um turno noturno. Os corpos nunca foram encontrados. Assustados, os trabalhadores restantes fugiram, abandonando todo o ouro. Jeremias permaneceu sozinho, obcecado em provar que não havia maldição, apenas criminosos aproveitando-se das superstições. Ele implorou ao Zorro e Tonto que investigassem antes que o segredo do ouro se perdesse para sempre. Com o velho mapa de Jeremias nas mãos, o Zorro e Tonto iniciaram a perigosa ascensão até a Mina do Diabo. A trilha estreita serpenteava pela face da montanha, mal larga o suficiente para os cavalos passarem. De um lado, a parede rochosa elevava-se verticalmente. Do outro, um abismo de mais de 100 metros despencava em direção ao leito seco de um rio antigo. Silver, o magnífico cavalo branco, pisava com cuidado, seus cascos encontrando apoio seguro nas pedras soltas. O cavalo malhado de Tonto seguia com igual prudência, sua respiração formando pequenas nuvens no ar que começava a esfriar com a altitude. Acima deles, urubus planavam em círculos lentos, como se aguardassem por novos cadáveres. A cada curva do caminho, a vista se tornava mais impressionante e assustadora, desfiladeiros profundos, formações rochosas bizarras, e o ocasional esqueleto branqueado de algum animal que havia caído. Após quase 2 horas de escalada tensa, finalmente avistaram a entrada da mina. Um buraco negro cavado diretamente na face da rocha, cercado por vigas de madeira apodrecida e trilhos enferrujados de vagonetes há muito abandonados. Ao redor da entrada, havia sinais evidentes de atividade recente, ferramentas espalhadas, sacos de lona, lanternas quebradas. Mas não havia nenhum ser humano à vista. A entrada da Mina do Diabo justificava seu nome sinistro. O portal escuro parecia uma boca gigantesca prestes a engolir qualquer um que se atrevesse a entrar. Vigas de madeira antigas, escurecidas pelo tempo e umidade, sustentavam precariamente a abertura. Várias estavam rachadas, com pregos enferrujados projetando-se em ângulos perigosos. Ao redor da entrada, alguém havia pintado símbolos de advertência, caveiras e ossos cruzados, junto com inscrições grosseiras, maldito, morte e fiquem longe. Tonto ajoelhou-se no chão empoeirado, examinando cuidadosamente as pegadas. Havia marcas recentes de botas, pelo menos 6 homens diferentes, talvez mais. Algumas pegadas entravam na mina,
mas curiosamente, nem todas saíam. O índio também notou algo perturbador: marcas de arrasto, como se corpos pesados tivessem sido arrastados para dentro da escuridão. De dentro da mina vinha um som baixo e constante, um zumbido quase imperceptível que parecia vibrar nos ossos. O ar que emanava do túnel era gelado e úmido, com um cheiro estranho e desagradável de terra molhada misturado com algo que nenhum deles conseguia identificar. Enquanto preparavam suas lanternas e verificavam suas armas, um súbito bater de asas os sobressaltou, uma nuvem de morcegos explodiu da entrada, guinchando estridentemente enquanto voavam em círculos antes de desaparecer na luz do dia. Com lanternas acesas projetando círculos trêmulos de luz amarelada na escuridão absoluta, o Zorro e Tonto adentraram a mina do diabo. O túnel principal descia em ângulo gradual, forçando-os a inclinar-se ligeiramente para frente enquanto caminhavam. O teto baixo, sustentado por vigas que gemiam ominosamente, mal deixava espaço para um homem alto ficar completamente ereto. O ar era denso e difícil de respirar, carregado de umidade e poeira de rocha. Teias de aranha grossas pendiam dos cantos, algumas abrigando aranhas do tamanho de moedas. O chão era irregular, coberto por trilhos enferrujados de vagonetes antigos e poças de água escura que refletiam a luz das lanternas como espelhos sombrios. A cada 20 ou 30 passos, túneis laterais se ramificavam para a esquerda e direita, desaparecendo na escuridão total. Tonto marcava o caminho principal com pequenas pedras brancas que carregava, garantindo que pudessem encontrar a saída. As paredes rochosas mostravam marcas de picaretas, evidência do trabalho árduo de gerações de mineradores. Ocasionalmente, encontravam ferramentas abandonadas, uma pá encostada na parede, uma picareta com o cabo quebrado, um capacete de mineração amassado. Quanto mais desciam, mais frio ficava o ar, e o estranho zumbido que haviam ouvido na entrada tornava-se mais alto e mais perturbador, reverberando pelas paredes rochosas como um canto fúnebre. Após descender por quase 300 metros através dos túneis sinuosos, chegaram a uma câmara maior onde o teto se elevava a 3 metros de altura. E ali, iluminado pela luz dourada de suas lanternas, estava o motivo de toda aquela cobiça e terror. O mais magnífico veio de ouro que qualquer deles já havia visto. A parede rochosa à esquerda brilhava com veias grossas de ouro puro, serpenteando pela pedra como raios dourados congelados no tempo. Não era apenas um pequeno depósito. O ouro se estendia por pelo menos 10 metros de altura e largura, desaparecendo tanto para cima quanto para os lados, sugerindo que a jazida poderia ser ainda maior do que aparentava. O valor ali representado era inestimável, facilmente milhões de dólares em ouro de alta qualidade. Ferramentas de mineração estavam espalhadas pelo chão da câmara: picaretas, pás, martelos, cinzéis, todos abandonados como se os trabalhadores tivessem fugido às pressas. Havia também lanternas caídas, algumas ainda contendo óleo, e um capacete solitário com uma rachadura profunda no topo. Mas o mais perturbador eram as manchas escuras no chão, que pareciam suspeitosamente como sangue seco, formando trilhas que levavam a um dos túneis laterais. Tonto apontou para elas em silêncio, seus olhos estreitando-se com preocupação. Algo muito ruim havia acontecido naquela câmara de ouro, e os dois heróis estavam prestes a descobrir o que. Seguindo as trilhas de sangue seco, Tonto e o Zorro entraram em um túnel lateral estreito que não constava no mapa de Jeremiah. Este corredor havia sido cavado recentemente. As marcas de ferramentas nas paredes ainda eram frescas, sem o desgaste do tempo. Após cerca de 50 passos, o túnel terminava abruptamente em uma cavidade natural. E ali, espalhados pelo chão rochoso, estavam os restos mortais dos mineradores desaparecidos. 3 esqueletos em diferentes estágios de decomposição jaziam em posições que sugeriam morte violenta. Um deles ainda vestia os restos de uma camisa xadrez desbotada, outro tinha um cinto de ferramentas em torno dos ossos da cintura. O mais perturbador era a evidência clara de violência: crânios com fraturas óbvias, costelas quebradas, e mais chocante ainda, marcas de balas em 2 dos capacetes abandonados ao lado dos corpos. Estes homens não haviam morrido em nenhum acidente de mineração. Eles haviam sido assassinados, executados friamente e seus corpos escondidos neste túnel secreto. Tonto examinou os ossos com cuidado, sua expressão sombria.
Ele apontou para marcas nos esqueletos que indicavam que alguns homens haviam sido mortos há pelo menos 2 meses, enquanto outros eram vítimas mais recentes, talvez de apenas algumas semanas. Isso significava que o assassino, ou assassinos, haviam retornado múltiplas vezes para eliminar testemunhas. A suposta maldição era, na verdade, um crime muito humano e calculado. O som de pedras sendo esmagadas sob botas pesadas ecoou pelo túnel. Eles não estavam sozinhos. Antes que pudessem reagir completamente, o túnel explodiu em luz e som. Disparos de rifle ecoaram ensurdecedoramente no espaço confinado, as chamas dos canos iluminando brevemente a escuridão como relâmpagos mortais. Balas ricocheteavam nas paredes rochosas, enviando fragmentos de pedra em todas as direções. O Zorro moveu-se com reflexos sobre-humanos, mergulhando para trás de um vagonete de mineração virado, enquanto Tonto rolou graciosamente para trás de uma grossa viga de sustentação. Na entrada do túnel, silhuetas escuras de pelo menos 5 homens avançavam, disparando suas armas sem piedade. O plano era claro: aprisionar os intrusos no túnel sem saída e eliminá-los como haviam feito com os mineradores. Mas eles não contavam com quem estavam enfrentando. O Zorro sacou seus revólveres com velocidade impressionante, respondendo ao fogo com precisão calculada. Suas balas de prata não visavam matar, mas desabilitar. Ele mirou nas armas dos atacantes, nas lanternas que carregavam, nas vigas acima de suas cabeças. Tonto, com sua faca de caça em uma mão e seu tomal na outra, aguardava o momento certo. A Câmara de Ouro transformou-se em um campo de batalha caótico, iluminado apenas pelos clarões intermitentes de armas de fogo e ecoando com gritos, maldições e o som metálico de balas atingindo metal e rocha. O Zorro não era um homem que esperava passivamente pelo ataque. Com um grito de guerra que ecoou pelos túneis, ele saiu de sua cobertura, correndo em zigue-zague enquanto disparava com ambas as mãos. Suas balas de prata eram lendárias, e a habilidade do atirador era igualmente mítica. O primeiro tiro arrancou o rifle das mãos de um bandido, enviando a arma voando para as sombras. O segundo acertou a fivela do cinto de outro homem, fazendo-o cambalear. O terceiro explodiu a lanterna que um terceiro atacante segurava, mergulhando aquela seção do túnel em escuridão total. Os bandidos, não acostumados com resistência real, começaram a recuar em confusão. Enquanto isso, Tonto moveu-se como uma sombra líquida pela penumbra. Sua faca de caça girou pelo ar, refletindo brevemente a luz antes de cravar-se no braço de um bandido, fazendo soltar sua arma com um grito de dor. Em seguida, o índio estava sobre outro atacante, derrubando-o com um golpe preciso do cabo de seu tomal na base do crânio. O homem desmoronou inconsciente. A maré da batalha virou-se em questão de segundos. Os bandidos, que acreditavam estar executando uma emboscada simples contra intrusos desavisados, de repente se viram lutando por suas vidas contra 2 dos mais formidáveis combatentes do Oeste. 3 deles já estavam desarmados ou feridos, e os outros 2 começaram a bater em retirada precipitada, tropeçando uns nos outros na pressa de fugir pelo túnel escuro. A perseguição foi breve. Os bandidos em fuga não conheciam os túneis tão bem quanto pensavam, e acabaram em um beco sem saída após apenas 100 metros de corrida desesperada. Encurralados, foram forçados a se render quando Zorro e Tonto os alcançaram, com armas apontadas firmemente em sua direção. Com cordas que Tonto carregava em sua mochila, os 5 homens foram amarrados e alinhados contra a parede do túnel. O líder do grupo era facilmente identificável, um homem grande e corpulento com uma cicatriz profunda atravessando sua bochecha direita, vestindo um colete de couro e um bandana vermelho sujo. Ao contrário de seus comparsas que tremiam de medo, este homem exibia um sorriso insolente e desafiador, como se ainda acreditasse ter alguma vantagem. O Zorro posicionou-se diante dele, sua figura vestida de branco contrastando dramaticamente com a escuridão circundante, a máscara preta tornando seus olhos ainda mais penetrantes. Mesmo sem fazer perguntas verbais, a presença do herói mascarado era interrogatória suficiente. O bandido manteve seu sorriso por alguns momentos, mas quando o silêncio se estendeu e a realidade de sua situação se tornou inegável, sua confiança começou a vacilar. Ele havia cometido múltiplos assassinatos, e agora estava nas mãos do lendário Zorro, um homem conhecido por levar criminosos à justiça, não importando quão poderosos ou protegidos fossem.
Sob o olhar implacável do Zorro e sabendo que não havia escapatória, o líder dos bandidos finalmente cedeu e contou toda a história. Seu nome era Bull Masterson, um ex-capataz de mineração que havia sido demitido da Companhia Mineira Continental por roubo 3 anos atrás. Quando ouviu rumores de que Jeremias Stone havia descoberto um veio rico na mina do diabo, ele reuniu um grupo de criminosos e desenvolveu um plano sinistro. Ao invés de simplesmente roubar ouro, eles decidiram criar uma maldição para afastar todos os mineradores legítimos, permitindo que explorassem a mina livremente depois. O plano era diabólico em sua simplicidade. Bull e seus homens entraram secretamente na mina durante a noite, criando sons estranhos usando tubos de metal e ecoando gritos pelos túneis. Quando isso não foi suficiente para assustar todos, começaram a sequestrar mineradores isolados, executando-os e escondendo os corpos. Eles plantaram símbolos de maldição e espalharam histórias sobrenaturais pela cidade. O plano funcionou perfeitamente. Todos fugiram aterrorizados, exceto o teimoso Jeremias. Bull e sua gangue passaram os últimos 2 meses extraindo ouro secretamente, acumulando uma fortuna que planejavam transportar e vender no México. Eles haviam estabelecido um acampamento escondido em outra seção da mina, onde armazenavam sacos de ouro já extraído. Quando viram o Zorro e Tonto entrando na mina, decidiram eliminá-los rapidamente, mas subestimaram gravemente seus oponentes. Seguindo as direções relutantemente fornecidas por Bull Masterson, o Zorro e Tonto descobriram o acampamento secreto da gangue. Localizado em uma caverna natural que se conectava à mina através de um túnel cuidadosamente escondido atrás de uma pilha falsa de escombros, o esconderijo era surpreendentemente elaborado. Havia beliches improvisados, uma área de cozinha com latas de comida empilhadas, até mesmo um baú contendo roupas e mantimentos. Mas o que realmente chamava a atenção eram os 23 sacos grandes de estopa, cada um cheio até a borda com minério de ouro de alta qualidade. Alguns sacos continham pepitas do tamanho de ovos, outros estavam repletos de ouro em pó reluzente. Em um canto, havia também ferramentas de refinamento rudimentares, cadinhos, uma pequena forja portátil, moldes para lingotes. Era claro que a gangue planejava refinar pelo menos parte do ouro antes de transportá-lo, para facilitar o transporte e a venda. Mapas detalhados estavam espalhados sobre uma mesa improvisada, mostrando rotas através do território mexicano, contatos de compradores desonestos e estimativas de valor. Tonto calculou rapidamente que aqueles sacos continham ouro suficiente para tornar cada membro da gangue extremamente rico. Mas essa riqueza havia sido comprada com sangue inocente. 3 mineradores haviam perdido suas vidas para que esses criminosos pudessem enriquecer. O Zorro observou a cena com expressão sombria, mais determinado do que nunca a garantir que justiça fosse feita. Enquanto exploravam mais profundamente o complexo de túneis secretos, Tonto subitamente levantou sua mão em sinal de parada. Seus olhos afiados haviam detectado algo que o Zorro inicialmente não percebeu: sutis marcas de serra em uma das vigas principais de suporte do teto. Examinando mais cuidadosamente, descobriram que Bull e sua gangue haviam preparado uma armadilha final. Uma seção inteira do túnel estava armada para desabar ao menor toque. Vigas estrategicamente enfraquecidas, cordas escondidas conectadas a pilhas de rochas soltas no teto, e um gatilho simples mas efetivo, um fio fino esticado na altura do tornozelo através do caminho. Qualquer pessoa perseguindo a gangue através deste túnel cairia na armadilha, sendo enterrada viva sob toneladas de rocha. Era uma defesa elaborada, provavelmente preparada para o caso de alguém descobrir suas operações. O próprio Bull havia mencionado orgulhosamente esta apólice de seguro durante seu interrogatório, esperando usá-la se necessário. Mas agora, com os bandidos capturados e sua traição revelada, a armadilha permanecia inativa. Tonto habilidosamente desarmou o mecanismo, cortando as cordas de suporte e estabilizando as vigas com suportes temporários. Era trabalho delicado e perigoso, exigindo cada grama de sua experiência e conhecimento de engenharia natural. Uma pequena poeira de pedra caía ocasionalmente do teto, fazendo ambos os homens se tensionarem, mas eventualmente a área foi assegurada. Eles marcaram claramente o local para que pudesse ser adequadamente reforçado mais tarde. A longa jornada de volta para a superfície começou com o Zorro liderando o caminho, seguido pelos 5 bandidos amarrados em fila, com Tonto vigiando a retaguarda.
Bull Masterson e seus cúmplices caminhavam cabisbaixos, seus sonhos de riqueza transformados em pesadelos de prisão e possivelmente da forca. O peso de suas ações criminosas agora pressionava sobre seus ombros curvados. A subida foi lenta e cuidadosa, especialmente ao passar pelas seções onde a armadilha havia sido desarmada. Cada passo ecoava pelos túneis escuros, criando um ritmo fúnebre que marcava o fim de seus esquemas malignos. Após quase 2 horas de caminhada constante através dos túneis serpenteantes, a luz do dia finalmente apareceu à distância, um pequeno círculo brilhante que gradualmente crescia conforme se aproximavam da entrada. Era uma visão bem-vinda após horas na escuridão opressiva da mina. Quando finalmente emergiram para a luz do sol da tarde, todos piscaram e protegeram os olhos, temporariamente cegos pelo brilho intenso. O ar fresco da montanha nunca havia parecido tão puro e revigorante. Silver e o cavalo malhado de Tonto esperavam pacientemente onde haviam sido deixados, relinchando suavemente ao verem seus donos retornarem. Os bandidos foram firmemente amarrados aos próprios cavalos que haviam escondido próximo à mina, enquanto Zorro e Tonto preparavam-se para a descida de volta à cidade fantasma de Esperança. O sol começava sua descida em direção às montanhas distantes quando a comitiva chegou à cidade fantasma de Esperança. Jeremias Tony, que havia passado o dia inteiro na janela de sua cabana aguardando ansiosamente por notícias, viu a procissão se aproximando pela estrada empoeirada. Seus olhos arregalaram-se ao reconhecer não apenas o Zorro e Tonto, mas também os 5 bandidos amarrados e derrotados sendo conduzidos atrás deles. O velho minerador saiu correndo de sua cabana com uma agilidade surpreendente para sua idade, tropeçando em sua própria emoção. Lágrimas de alívio corriam por seu rosto grisalho enquanto ele agitava os braços em saudação. Durante toda a tarde, ele havia sido atormentado por preocupações terríveis. E se o Zorro e Tonto também tivessem caído vítimas da suposta maldição? E se ele nunca mais visse ninguém? Mas agora, ali estava a resposta para suas orações. Não apenas os heróis haviam sobrevivido, mas haviam capturado os verdadeiros culpados. Quando finalmente alcançaram a cabana, Jeremias estava sem palavras, alternando seu olhar entre o Zorro, Tonto e os bandidos capturados. Suas mãos tremiam, não mais de medo, mas de emoção pura. O pesadelo que havia consumido os últimos meses de sua vida finalmente havia terminado. A maldição era real, mas feita por homens, não por espíritos, e esses homens agora seriam levados perante a justiça. Na cabana iluminada por lamparinas a óleo, Bull Masterson foi forçado a repetir sua confissão completa na presença de Jeremias Tony. O velho minerador precisava ouvir a verdade diretamente da boca do criminoso. Precisava saber que seus 3 companheiros de trabalho, homens que ele conhecia há anos, não haviam simplesmente desaparecido ou fugido com medo, mas haviam sido covardemente assassinados. À medida que Bull narrava os detalhes sórdidos do plano, como haviam criado os sons assustadores, plantado as histórias de maldição, e finalmente recorrido ao assassinato quando o medo sobrenatural não foi suficiente, o rosto de Jeremias transformou-se de tristeza em raiva justa. Ele cerrou os punhos, contendo-se visivelmente de atacar o homem que havia destruído tantas vidas por ganância pura. Bull revelou os nomes de seus cúmplices, Jake D. dos Morrison, um ex-presidiário, os irmãos Dalton menores, Pat e Charlie, um pistoleiro mexicano conhecido apenas como El Cuchillo, e um desertor do exército chamado Corporal Briggs. Cada um tinha seu próprio histórico criminal, e todos haviam concordado com o plano de Bull esperando enriquecer rapidamente. O Zorro documentou cuidadosamente cada detalhe da confissão, escrevendo com letra clara em papel que Jeremias forneceu. Este documento seria crucial no julgamento que certamente viria. Tonto também contribuiu com seu testemunho sobre os corpos encontrados e as evidências físicas da mina. Na manhã seguinte, com a notícia da captura dos assassinos se espalhando rapidamente pela região, vários ex-moradores de Esperança retornaram à cidade fantasma. Mineradores que haviam fugido aterrorizados semanas ou meses atrás agora voltavam, envergonhados por terem abandonado seus companheiros, mas aliviados por saber que não havia nenhuma maldição sobrenatural. Entre eles estava a viúva de um dos homens assassinados, uma mulher forte chamada Martha Peterson, e o filho adolescente de outro, um jovem chamado Tom Hawks. Juntos, formaram uma expedição solene para recuperar os corpos de seus entes queridos da mina.
O Zorro e Tonto lideraram o grupo através dos túneis, agora iluminados por dezenas de lanternas, até o túnel lateral onde os restos mortais jaziam. Foi um momento profundamente comovedor quando os corpos foram cuidadosamente envolvidos em cobertas limpas e trazidos de volta para a superfície. Cada um seria enterrado adequadamente no pequeno cemitério da cidade, com dignidade e respeito. Martha Peterson chorou silenciosamente enquanto abraçava o que restava de seu marido, mas havia também uma sensação de fechamento. Ela finalmente sabia o que havia acontecido com ele. O jovem Tom manteve-se estoico e forte, mas suas mãos tremiam enquanto ajudava a carregar a maca de seu pai. Todos os presentes removeram seus chapéus em respeito enquanto os corpos eram levados pela rua principal de Esperança, uma procissão fúnebre que marcava o fim de um capítulo sombrio e o início da cura. No terceiro dia após a captura, 2 delegados federais dos Estados Unidos chegaram a Esperança, convocados por uma mensagem urgente que o Zorro havia enviado através do telégrafo mais próximo. Os oficiais, Marshal Wade Thompson e seu deputado Carl Henderson, eram homens experientes que haviam perseguido Bull Masterson por anos devido a crimes anteriores em outros territórios. Eles ficaram impressionados não apenas com a eficiência da captura, mas com a documentação meticulosa que o Zorro havia preparado: confissões escritas, evidências físicas catalogadas, testemunhos de múltiplas fontes. O caso contra os 5 criminosos era absolutamente incontestável. A pequena comitiva partiu ao amanhecer, com os bandidos fortemente acorrentados e montados em cavalos, flanqueados pelos marshals armados. Bull Masterson lançou um último olhar de ódio para o Zorro antes de partir, mas o herói mascarado permaneceu impassível. Justiça estava sendo servida, como sempre deveria ser. O destino dos assassinos estava selado, enfrentariam julgamento em Silver City, onde um juiz federal presidiria o caso. Dado o peso das evidências e a gravidade dos crimes, ninguém duvidava do veredicto. A forca ou prisão perpétua aguardava cada um deles. Enquanto o grupo desaparecia na estrada empoeirada em direção ao horizonte leste, os moradores de Esperança reunidos para testemunhar a partida começaram a aplaudir espontaneamente. A maldição havia sido quebrada, e a verdadeira justiça prevalecera. Nas semanas seguintes à partida dos criminosos, Esperança começou sua transformação de cidade fantasma de volta a uma comunidade viva. A notícia de que a maldição era falsa e que a mina do diabo estava novamente segura se espalhou rapidamente pela região. Mineradores retornaram com suas famílias, ansiosos para recomeçar o trabalho no rico veio de ouro. Carpinteiros começaram a reparar os edifícios danificados, o salão recebeu novas janelas, a loja geral foi reabastecida, e a pequena igreja no fim da rua teve seu sino restaurado. Crianças brincavam nas ruas que antes eram silenciosas, suas risadas enchendo o ar com vida e esperança. O ferreiro reacendeu sua forja, enviando faíscas douradas pelo ar. A costureira reabriu sua loja, e até mesmo um médico jovem chegou para estabelecer prática na cidade renascida. Jeremias Tony, agora reconhecido como um herói local por sua persistência e recusa em desistir, foi eleito líder informal da comunidade mineira. Ele organizou cooperativas justas onde todos os trabalhadores receberiam participação equitativa nos lucros do ouro, não apenas os proprietários distantes. A Mina do Diabo foi rebatizada como Mina da Esperança, simbolizando um novo começo. Um memorial foi erguido na praça da cidade em honra aos 3 mineradores assassinados, Marcus Peterson, John Hawkins e Samuel Rodrigues. Suas mortes não seriam esquecidas. E no centro da praça, os residentes gratos ergueram uma placa simples mas significativa, em gratidão eterna ao Cavaleiro Mascarado e seu fiel companheiro, que trouxeram luz onde havia escuridão e justiça onde havia terror. Com Esperança firmemente no caminho da recuperação e os criminosos entregues à justiça, chegou o momento da partida do Zorro e Tonto. Na manhã de sua saída, praticamente toda a população da cidade, agora crescida para quase 100 pessoas, reuniu-se na rua principal para se despedir. Jeremias Tony tentou mais uma vez oferecer aos heróis uma participação substancial nos lucros da mina, mas como sempre, o Zorro gentilmente recusou. Sua recompensa, ele explicou, era ver famílias reunidas, uma comunidade ressuscitada e a justiça servida. Nenhuma quantidade de ouro poderia igualar isso. As crianças da cidade correram para frente, oferecendo flores silvestres que haviam colhido das colinas circundantes.
Martha Peterson, a viúva, apresentou ao Zorro um lenço bordado que ela mesma havia feito, com as iniciais LE elegantemente costuradas. Ela não sabia o verdadeiro nome do herói mascarado, mas o título Lone Ranger era suficiente. Para Tonto, ela ofereceu um amuleto tradicional de sua própria herança nativa americana, um símbolo de proteção e gratidão eterna. Enquanto o sol matinal iluminava as montanhas ao redor com tons dourados, o Zorro montou em Silver e o magnífico cavalo branco empinou-se majestosamente, suas crinas esvoaçando ao vento como bandeiras de vitória. Tonto, em seu cavalo malhado, fez o mesmo, e juntos, os dois guerreiros da justiça acenaram uma última vez para a multidão agradecida. Então, virando seus cavalos em direção ao horizonte oeste, onde o sol ainda não havia alcançado e onde novas aventuras certamente aguardavam, eles partiram ao galope. O som dos cascos diminuiu gradualmente, e eventualmente, as duas figuras tornaram-se silhuetas pequenas contra o céu vasto, finalmente desaparecendo completamente além das colinas distantes. Mas sua lenda permaneceria viva em esperança para sempre, contada e recontada para cada nova geração, a história de como dois heróis destemidos quebraram uma maldição, trouxeram assassinos à justiça e devolveram a esperança a uma cidade que havia perdido tudo. Mais tarde naquele dia, enquanto o sol começava sua descida lenta em direção ao horizonte, o Zorro e Tonto cavalgavam através da vastidão do deserto do Arizona em silêncio confortável. Já haviam percorrido muitos quilômetros desde Esperança, mas a jornada nunca realmente terminava para eles. Sempre havia outra cidade precisando de ajuda, outro criminoso a ser enfrentado, outras vidas inocentes a serem protegidas. O deserto ao redor deles estava vivo com a beleza austera do oeste. Cactos saguaros gigantes estendiam seus braços espinhosos para o céu como sentinelas silenciosos. Lagartos de chifres corriam rapidamente entre rochas aquecidas pelo sol. E ao longe, um coiote solitário uivava sua canção melancólica para o dia que morria. Silver e o cavalo malhado de Tonto caminhavam com passo constante e seguro, seus cavaleiros movendo-se em perfeita harmonia com seus montarias. Não havia necessidade de palavras entre os dois amigos. Décadas de parceria haviam criado uma compreensão que transcendia a linguagem. Eles sabiam, sem dizer, que ambos estavam satisfeitos com o resultado da missão. 3 assassinos haviam sido vingados, uma comunidade havia sido salva da destruição, e a ganância corrupta havia sido derrotada pela justiça incorruptível. Enquanto as sombras se alongavam e o céu se pintava com tons vibrantes de laranja, rosa e púrpura, os dois cavaleiros continuaram sua jornada eterna através das terras selvagens do oeste. Atrás deles, uma cidade renascia. À frente, o futuro aguardava com seus desafios desconhecidos. E eles estariam prontos, sempre prontos, para responder ao chamado daqueles que precisavam de heróis.